Bom, no Aeroporto Internacional de Berlim nós vamos conversarmos com o Carmo Thun, ele que é da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, descendente de pomerano, e ele compartilhou conosco a sua visão a respeito do povo pomerano. Disse que ele também é descendente e acompanhou a delegação de Jaraguá do Sul aos caminhos da Pomerânia, a região que já pertenceu à Alemanha e hoje é de domínio e controle polonês. E nós fomos à cidade de Reszko, a antiga Regenwald. Carmo, quais as impressões que você teve daquela região de Reszko e o evento que homenageou um brasileiro, o empresário Van der Weg? A impressão foi boa, porque a princípio conhecer a paisagem é importante no sentido de que quando a gente analisa alguns dados históricos, a gente pode confrontar concretamente como era esse espaço, tanto da questão de relevo, quanto a questão de organização do mundo do local, porque está materializado a forma como eram as lavouras e como eram as vilas. Então, sempre se lê que as organizações, a organização da propriedade aqui, ela tinha uma estrutura diferente da estrutura que a gente tem no Brasil, que nós temos a estrutura das linhas, né? Linha tal, e as casas vão sendo dispostas ao longo dessas linhas. E aqui a paisagem é diferente, aqui você tem uma concentração, uma vila, né, onde se mora, e uma terra onde se planta, que é para fora da vila. Bom, então isso ajuda a gente a entender um pouco como era a organização comunitária. Quanto ao evento, eu considero que o evento foi um marco importante dentro daquilo que se vem fazendo na tentativa de registrar e tomar conhecimento mais profundo da história dos pomeranos, porque ele representa uma honraria a um brasileiro descendente de pomeranos que teve o mérito e a honra de receber um título honorário de uma cidade. Então isso é para realmente demonstrar o valor dessa pessoa nesse trabalho, nessa ação de pensar o mundo pomerano e principalmente das relações internacionais que o Sr. Van der estabeleceu, né, e que recebe essa congratulação dos moradores de Reszko, no sentido de que eles reconhecem um trabalho que ele tem proposto lá em Pomerode, tanto no museu, né, quanto em outras ações, o Museu de Pomerode, o Museu Pomerano, que tem, e outras ações que ele tem feito também aqui, que a gente tem algum conhecimento de ações que ele tem patrocinado. Então, mas não é só o patrocínio que garante o mérito, não é? O que garante o mérito é a postura da pessoa, é a capacidade dela poder se tornar humana e possibilitar aos demais partilharem das benesses do mundo. Isso. Em relação ao que você viu da paisagem da cidade de Reszko, a remanescência da questão da arquitetura, o Fachwerk, né? Uma cidade que tem isso presente, mas quando nós sentimos a ausência do folclore, né, pomerano, né? Como é que foi esse momento que a gente comungou tanto no evento da homenagem e tanto no evento do parque? Bom, nós vivemos uma experiência cultural, que é a cultura do local hoje. Então, quando se fala de pomeranos, procurar pomeranos em terras da Alemanha ou da Polônia é uma procura bastante inviável, porque nós temos um grupo, os pomeranos não estão nestes espaços mais.
foram pelo menos 3 diásporas históricas, né, que expulsaram os pomeranos dessas terras. E como nunca os pomeranos se constituíram enquanto um país, né, e sim sempre como um povo, a condição de território é uma condição que para os pomeranos sempre foi um espaço de disputa. E então, quem encontramos? Encontramos outras pessoas e outra cultura no mesmo espaço. Bom, o espaço sempre é movediço e ele depende dos acordos históricos, acordos políticos e das guerras, dos enfrentamentos que houveram nessa região. E, portanto, os pomeranos não estão mais aqui. A gente sabe disso há muito tempo. Os pomeranos estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, e Austrália, mas já descendentes dos Estados Unidos também, e outros lugares. Mas a concentração maior está no Brasil e Estados Unidos. Alguma coisa no Chile também, tá? E Austrália. Mas os pomeranos não estão aqui, então nós não vamos encontrar pomeranos. De todas as pessoas que conversaram conosco lá, uma se identificou como pomerana. Uma. Inclusive convidou algumas pessoas a irem na sua casa, foram à sua casa, conheceram a casa dele. E essa pessoa, entre talvez 3.000 pessoas, né, que houveram lá. Então, não é estranho para mim, é estranho porque a gente imagina ainda encontrar, mas eles foram expulsos dessas terras, foram expatriados, foram mutilados pelas diferentes diásporas. Então o que nós encontramos? Nós encontramos uma cultura camponesa em Resco, um modo de vida camponês, com uma mistura de urbano naquele espaço onde estivemos, diferente da forma de organização das comunidades brasileiras, mas encontramos uma tentativa de respeito a um passado. No parque, nas apresentações, eu vi isso, uma tentativa de respeito ao passado. E é isso que é o mais importante, porque o passado não tem como ser recolocado no presente. O passado só tem a função de orientar o futuro, mas para isso precisa ser conhecido. Então, as representações que nós vimos lá foram respeitosas com o passado pomerano, com o passado deste povo. Eles sabem de onde vem, pelo menos representam isso. E isso orienta o que pensar como futuro. Isso é a memória que serve como instrumento de transformação. Então o passado, porque há muitas pessoas que são saudosistas e querem fazer a Pomerânia de novo. Tá? Isso é algo inviável no nosso tempo. Hoje você vive a condição atual, e a condição atual é ter a memória como uma experiência. E quando refletida essa experiência, um conhecimento. Esse conhecimento produz o novo. Certo, é interessante esse aspecto que você coloca, porque realmente no próprio Brasil que eles chegaram, também eles foram pulverizados para diversas regiões. Então nós temos no Espírito Santo, inclusive nós temos gente do Espírito Santo, Santa Catarina, os vales do Itajaí, Vale do Itapucu, né, como Schroeder Straße, que nós temos o primeiro professor Konrad Koch, e também nós temos no Rio Grande do Sul, e o estado do Rio Grande do Sul é grande e em diversas cidades, né? Como é que você avalia esse mosaico étnico pomerano? Então, os pomeranos não foram a Santa Catarina, ou ao Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo, tudo na mesma época. Portanto, eles saíram daqui, alguns por Hamburgo, alguns por Cetim, né? E chegaram lá no tempo em que o Estado brasileiro, ainda império, propunha a localização dos sujeitos sem escolha. Se o sujeito chegava, aquele navio vai ser destinado para tal lugar. Ou passava 2 meses, 3 meses à espera de destinação. Assim foi
que aconteceu a pulverização, mas mesmo assim houve concentrações dos pomeranos em alguns lugarejos, né? Bom, isso provavelmente se dá justamente porque esse grupo se diferenciava de outros imigrantes europeus que estavam chegando e tendiam a ficar juntos. Bom, a pulverização para nós é boa, no sentido que nós temos 3 realidades bem diferentes. No Rio Grande do Sul, lá em São Lourenço do Sul, Pelotas, Arroio do Padre, Turuçu, Canguçu, Morro Redondo, Cristal, entre os principais municípios que envolvem a colonização. E em Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul ainda tem Cachoeira do Sul, que também é forte, colonização pomerana. Em Santa Catarina e o Espírito Santo, né? Onde tem também 5 ou 6 municípios fortemente marcados pela presença de pomeranos. Isso nos dá que os pomeranos do Brasil são diferentes entre si porque inventaram culturas no Brasil, inventaram coisas, jeitos de fazer, jeitos de viver no Brasil. Tem um princípio que é básico a todos, por isso são pomeranos, modos de se organizar. Mas a cada lugar, o clima, o relevo e as condições históricas construíram um modo de ser. E isso nos dá a condição de hoje pensar que o Brasil oferece a condição de ser extremamente diverso, inclusive entre os pomeranos. Certo. Você é uma pessoa identificada. O que é que você faz relacionado a essa cultura dos pomeranos em Pelotas? Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, e eu coordeno um grupo de pesquisa de extensão denominado Educa-Memória, que trabalha com o tema da educação e da memória nas comunidades camponesas do interior de São Lourenço, Canguçu e Pelotas. Nós trabalhamos com professores da educação básica e professores pesquisadores da universidade, produzindo, por um lado, o registro do modo de viver atual dos camponeses e, por um lado, produzindo o registro e, por outro lado, construindo um banco de dados sobre a história dos pomeranos no Brasil. Porque essas são as fontes. Eu não trabalho com a perspectiva da escrita da história dos pomeranos como um todo. Eu trabalho com os pomeranos, o registro dos pomeranos que hoje habitam aquele espaço. Nós fizemos um trabalho de registrar o modo de viver. Isto inclui religiosidade, inclui trabalho, inclui propriedade, inclui festejos e rituais em especial. Ou seja, nós registramos o que está presente. Por quê? Porque a memória precisa ser registrada para que ela se torne história. No caso da história dos pomeranos, o que mais se ouve, e é fato, é que nós não temos fontes. O que se tem é relatos da história dos pomeranos. Bom, onde estão as fontes? As fontes estão nas pessoas, porque os pomeranos têm a cultura da narrativa. Os pomeranos têm uma oralidade. A forma dos pomeranos contarem sua história é oral. Então, essa oralidade é a que a gente está buscando. Por quê? As fontes necessitam existir. Onde elas estão? Nas pessoas, nas histórias que elas contam. São histórias recontadas, mas são essas histórias recontadas que mostram que o pomerano é pomerano porque conta a sua história um para o outro ao longo das gerações. Então eu trabalho com isso, coordeno o grupo e eu também, nesse trabalho, sou um dos que, junto com várias outras pessoas do Espírito Santo e de Santa Catarina, até o momento, construímos o que se chama Pomer BR, que é a proposição de um encontro para discutir a condição pomerana e poder aglutinar as pessoas que
estavam produzindo estudos sobre isso, sejam professores da escola básica que estão trabalhando com o processo de ensino, ou seja, com pesquisadores que estavam fazendo investigações de mais amplitude. E eu coordeno esse trabalho junto com a Cíntia, com o Jorge, com a Ileia, com a Lilian, Jorge Kister, com a Vânia Dias, a Patrícia Weidschat, lá em Pomerode tem o João, o professor João, e nós criamos o PomerBR com o intuito de aproximar as pessoas num movimento de interpretação da cultura pomerana. Esse PomerBR é uma proposta de estudo e organização ao mesmo tempo. E ele é uma proposta que começou em 2011, se instituiu como fato em 2011, lá em São Lourenço, e nós fizemos o primeiro PomerBR. Juntamos 7 ou 8 pesquisadores e 90 pessoas interessadas, entre eles os professores da educação básica que estavam trabalhando para o tema. Depois, em 2012, já 17 pesquisadores, no Espírito Santo, quase 200 pessoas. E agora temos fizemos a Carta de Santa Maria de Jetibá, que indica os princípios da organização dos PomerBR e orienta a forma de relação, porque nós consideramos o seguinte: trabalhamos com a ideia de que os pomeranos precisam ser emancipados enquanto cultura. E isso requer que todos nós sejamos sujeitos que partilhamos a condição de dizer. Se você tem algo a dizer, diga a todos. Compartilhe o conhecimento. Porque essa compartilha é que vai oferecer a condição de emancipação. E o PomerBR é um produto de um pensamento coletivo. E vai permanecer sendo sempre uma roda de diálogo. Um princípio onde se discute e se aponta possíveis interpretação, né? E onde se indica caminhos políticos também. Então o PomerBR é um evento científico que tem um caráter de mobilização e de intervenção no espaço, tanto político quanto acadêmico. E o PomerBR propõe para a continuidade desse trabalho o PomerMundus, que seria uma possibilidade de compreender isto numa amplitude mundial, no sentido de encontrar os demais pesquisadores que também estão fazendo coisas em outros espaços, em outros países, que a gente tem algum conhecimento, para que eles se aproximem desta discussão e que a gente possa aglutinar uma produção de conhecimento capaz de produzir uma interpretação mínima do que seria a pomeranidade. Correto. Em relação aos vestígios materiais, a questão da arquitetura. Na Polônia a gente verifica uma arquitetura Pawecker em processo de declínio, visto de que não há políticas públicas muito acentuadas de revitalização. Há também políticas públicas também de revitalização, mas de imitação, que a gente viu em Kolsberg. E porém, há em outras áreas, na própria Alemanha, né, que era a área oriental, cidades inteiras que não sofreram bombardeio, elas estão contando com políticas públicas do governo da Alemanha para revitalizar a arquitetura do Pawecker e outros aspectos arquitetônicos que marcam a identidade do povo pomerano. E o que você viu disso? As políticas de patrimônio são sempre tentativas de resguardo, né? E em alguns países elas ganham investimento, em outros países o investimento público na guarda é
às vezes muito incipiente. Bom, é histórico no mundo europeu a guarda da memória e também o apagamento. Então, se por um lado nós vimos um movimento e uma política pública aqui tentando manter a guarda e fazer restauros, nós temos também que ter claro que isso é produto de um tempo contemporâneo e que no passado já houve tentativas e efeitos disso. Mas há também um processo de esquecimento e apagamento. Então são escolhas que os povos fazem, ou os governantes fazem, entre o que querem mostrar para o futuro e o que desejam apagar. Porque, por exemplo, em Berlim, nós vimos que Berlim está toda em obra. E lá em Colbert, ou nas cidades mais do interior, Cetim, há também uma certa homogeneização arquitetônica, que me parece que não foi sempre assim. Fruto do regime soviético. Então, existem coisas que são fruto do regime soviético, existem coisas que são frutos de não querer mostrar um outro tempo. Então as políticas de patrimônio são sempre condicionadas a questões políticas. No Brasil, as questões de patrimônio estão recém engatinhando. O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico, apenas há 15, 20 anos, começou a considerar patrimônio também as coisas que dizem da ordem imaterial. E antes disso só considerava patrimônio aquilo que era algo extremamente notável e muito preso à ideia do mundo artístico. Então, o mundo da casa, o mundo do viver, o cotidiano não era conceito de patrimônio. Hoje isso é presente e as políticas estão se iniciando, mas até o presente momento, no mundo pomerano, se tem ações isoladas e não são do IPHAN, são de grupos ou prefeituras, movimentos de pessoas que estão aí produzindo uma coisa interessante. Graças a eles temos algum patrimônio guardado. E também graças aos pomeranos, que são sujeitos que possuem a tradição de respeitar aquilo que já foi construído. Então nossas colônias têm um patrimônio. E esse patrimônio, enquanto estiver na mão dos pomeranos, se não sofrerem mais uma diáspora no Brasil ou em outro lugar, quando estiver na mão dos pomeranos, será patrimônio deles, estará lá presente. Porque, por exemplo, em Pancas, nós temos uma tentativa de expatriação, de expulsão do território, por causa da criação de uma área de proteção ambiental. E isso quer dizer que, possivelmente, se Pancas não se movimentasse, os moradores de lá, eles perderiam novamente a terra. E seria uma diáspora de pomeranos dentro do Brasil. E aí o patrimônio se vai. Mas eu acho que nós estamos iniciando um caminho e isso tudo também depende da nossa capacidade de pressão política, para que as políticas de patrimônio tenham efeito no cotidiano da cultura pomerana, assim como está tendo efeito no cotidiano de outras culturas também minoritárias no Brasil. Carmo, eu agradeço a sua contribuição, que foi bastante significativa, visto que você costurou, em linhas gerais, vários indicadores que revelam a presença dos pomeranos nas 3 esferas brasileiras, geograficamente, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Fico agradecido e estamos à disposição.